Tem destaque que chega de Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ter tido um problema sério em relação a uma pessoa e disse que caso continue da forma que está, o Partido Liberal implodirá. Mesmo sem mencionar nomes, a declaração de Bolsonaro veio logo depois de o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ter elogiado as últimas gestões de Lula. Ao ser questionado por um apoiador do PL sobre 2026, o ex-presidente disse que existem problemas no PL e disse também que uma pessoa do partido deu uma declaração absurda de como Lula é extremamente popular. Fecho aspas. Vou começar esse giro de análises com o Cláudio Dantas, que sempre tem um bastidorzinho pra gente, né, Dantas? Naturalmente, as falas de Jair Bolsonaro estão conectadas com a entrevista concedida por Valdemar Costa Neto a um programa de entrevistas, a um podcast que foi amplamente repercutido e compartilhado nas redes sociais, não é mesmo, Dantas? É o chamado sincericídio, né? Olha, o Valdemar, que está de olho no eleitor bolsonarista, precisa tomar cuidado com aquilo que fala, porque senão ele pode acabar perdendo o Bolsonaro. É disso que se trata. A gente sabe da trajetória do Valdemar como um político profissional que já esteve, inclusive, como aliado do Lula, e que esse vínculo com a direita é um vínculo recente, né? Ele se utiliza desse potencial eleitoral do Bolsonaro para fazer bancada, aumentar a participação do PL no fundo eleitoral. É a visão de um cacique partidário, é a visão daquele sujeito que administra uma máquina que recebe recursos públicos que não precisa gerar nada, não precisa produzir nada, nem bons políticos, né? Então, eu acho que esse casamento com o PL, ele está fadado a acabar em algum momento. Basta a gente ver aí, né, colocar a lupa nessas discussões sobre as candidaturas, aí a disputa pela prefeitura de São Paulo. Ficou muito claro, porque o Bolsonaro queria ter um candidato dele e o Valdemar disse que não, né, que ele ia apoiar o Nunes e acabou. E ficou essa situação. Valdemar diz que tem o apoio, o Nunes diz que tem o apoio, o Bolsonaro não faz apoio público e fica essa situação constrangedora e ninguém sabe efetivamente se vai apoiar ou se não vai apoiar. Então, é isso. A política, hoje, ela precisa de autenticidade, porque o eleitor está mais esperto, está mais atento. Esse eleitor bolsonarista, ele já está pressionando o Valdemar, pressionando o partido, ele se irritou muito com essa declaração e está pressionando aí até por um pedido de desculpas. O Valdemar, ele está pensando na sua sobrevivência política. Mota, preciso voltar um pouquinho e relembrar essa entrevista concedida pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a esse podcast. Ele elogiou o presidente Lula, disse que Lula tem prestígio, que é uma pessoa do povo. Mas depois Valdemar Costa Neto disse que essas falas foram tiradas de contexto. Muitos estranharam todos esses elogios, né? Presidente do PL mesmo? Essa é a beleza da liberdade de expressão, né, Canhata? É permitir a cada um dizer o que pensa. E a política é como a superfície do oceano. Agora você olha, está de um jeito, daqui a um tempo, daqui a 30 minutos está completamente diferente. Eu aprendi uma coisa: quem entra na política tem que aprender a tapar o nariz e controlar a náusea. Na política é obrigatória a convivência com pessoas às quais, de outra forma, você sequer daria bom dia. Isso, evidentemente, não significa que você é forçado a se aliar, a apoiar e muito menos a elogiar essas pessoas. Um dos fenômenos mais bizarros da política e que a gente está vendo agora é assistir personagens que até ontem eram inimigos de morte, agora estão fazendo parte do mesmo grupinho de poder. Para o cidadão comum, para o eleitor, isso é uma farsa, um escárnio, um deboche. E essa também é a minha opinião. Você, Cristiano Beraldo, também quer pedir sua análise sobre esse episódio que envolve Valdemar da Costa Neto e também a repercussão, as falas de Jair Bolsonaro.
Bolsonaro chegou a falar na implosão do PL, Partido Liberal. De que maneira a gente pode ler essa declaração do ex-presidente? Canhato, eu sou da opinião de que política exige testosterona, exige firmeza, exige posições claras. Você tem que defender de verdade aquilo que você está pregando. Porque essa política do ora veja bem, isso nos trouxe aonde nós estamos como país. Nós perdemos o vigor do debate político em nome dos interesses pessoais, dos interesses dos grupos, o próprio interesse dos partidos como entes que têm acesso a dinheiro público, querem cada vez mais. E aí, essa verdade naquilo que defendem fica sempre em segundo plano. Aliás, esses dias, só para fazer um parênteses aqui, eu vi de forma curiosa o novo partido, que é o Agir 36, que vem lá do PRN, que elegeu Fernando Collor de Mello. O Agir se coloca como o partido dos autistas e vai defender os interesses dos autistas. Então, que faça da causa dos autistas a sua causa primordial e não abra mão disso sob nenhuma condição. Da mesma forma, quando você tem um partido que fez uma bancada gigantesca a partir do combate direto à esquerda, você não pode ter nenhum tipo de carinho, porque o embate político é um embate que precisa ser duro para que se tenha posição. Em alguns momentos você está por cima, em outros você está por baixo. Assim é a vida. Não se pode querer estar por cima sempre, porque na política, quem assim o faz é porque vai vender as suas convicções àquele que melhor pagar. Chamar o Cláudio Dantas de novo. Dantas, a nossa audiência aqui, o Cleiton Brum, falando que a direita poderia ser mais organizada, falando em fragmentação. É isso que a gente pode observar, talvez, dependendo do que acontecer com o PL, esse episódio não pode ter consequências mais graves, como, por exemplo, a saída do seu principal astro. O problema é que hoje você tem um ex-presidente que precisa do partido e um partido que precisa do ex-presidente, apesar das declarações públicas, né? Não à toa está aí o Valdemar tentando dar uma meia-culpa, fazendo uma meia-culpa, dizendo que as suas frases foram retiradas do contexto. O Valdemar quer ficar bem com todo mundo. Ele é um político profissional. Ele quer ficar bem com o Supremo, ele quer ficar bem com o Lula, ele quer ficar bem com Jair Bolsonaro, mas como disse o Beraldo, e hoje mais ainda, hoje especialmente, você tem um cenário polarizado. Os eleitores se identificam com uma pauta, com um lado do espectro político, que identificam não só se sentem identificados por esse lado, neste lado do espectro político, mas eles rejeitam o outro lado em função das políticas adotadas pelo outro lado. Então, esse posicionamento político e ideológico que impregnou e rachou o eleitorado brasileiro, basta a gente ver, né, o mapa eleitoral de 2022, ele exige uma nova postura desses políticos. Uma coisa é você ter ali um comportamento protocolar, né, tratar com respeito, etc. Outra coisa é você oferecer um cafezinho, né, dar um casaquinho. Aí a coisa começa a sair do esquadro. E o eleitor está aí, tem rede social, ele assiste, vê aquilo e ele fala, pô, tô sendo enganado de novo, mais uma vez. Aí, olha, a tendência desse casamento é acabar antes até do que se imagina, Caniato. Agora, Mota, achei excelente essa frase do Dantas. O Valdemar quer ficar bem com todo mundo. Agora, nesse caso, Bolsonaro e Lula, não dá para você ficar com um pé em cada canoa, né? Não. O Brasil hoje não é um país fácil, nem para quem está na política, nem para quem está fora. As escolhas são duras. Para qualquer lado que você vai, existem riscos. Agora, o eleitor mudou muito. Essa é uma certeza que eu tenho. Pode ser que, no momento, o eleitor não encontre
mecanismos para exprimir as coisas que ele está pensando, pode ser que as pessoas estejam tímidas, assustadas, mas ninguém é mais bobinho como era 10, 15, 20 anos atrás, uma época que não existia internet, rede social, telefone celular. Hoje as pessoas estão melhor informadas. Eu só acho que dentro desse cenário super complicado que a gente tem hoje, as restrições são muitas. Tá? Não é possível para um político voar solo. É impossível. Tá? Se o Cristiano Beraldo quiser amanhã se candidatar a qualquer coisa no Brasil, ele tem que ser afiliado a um partido político. E ele não vai ser candidato se o dirigente máximo daquele partido não quiser, não permitir. E o Cristiano Beraldo, mesmo que ele seja candidato, se ele não for abençoado, a chance dele ser eleito é praticamente zero. Tá? E ainda assim, nesse processo todo, ele ainda é refém da nossa complicadíssima legislação eleitoral. Ele pode ser eleito, tomar posse, daqui a 2 anos, alguém entrar com um processo contra ele, dizendo, olha, essa prestação de contas aqui de 2 anos atrás, blá, 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 vai perder o mandato. É nesse mundo que o político brasileiro vive. A gente tem sempre que lembrar disso. Jair Bolsonaro é um fenômeno político e eleitoral. Então, ele tem, por assim dizer, um superpoder que permite que ele paire acima dessas questões. Ainda assim, acontece com ele aqui, está acontecendo diante dos nossos olhos um processo muito parecido com o que está acontecendo com Donald Trump nos Estados Unidos. Eu acho que a gente vai falar sobre isso também, né? Que é um político popular que não pode de jeito nenhum ser candidato, que não pode ser eleito e que se move céus e terras para bloquear o caminho dele. Então, nesse contexto, é um contexto muito complicado. Eu tenho os mesmos sentimentos fortes que o Beraldo expressou há pouco tempo. Eu acho que a política não é um território para fracos, especialmente hoje em dia. A responsabilidade que os políticos têm diante do trabalhador, a gente está contando aqui, cada notícia que a gente dá é uma desgraça, é saidinha de presos, é déficit, é reoneração, é só notícia ruim para as pessoas que tentam sobreviver no final do mês. É com essas pessoas que os políticos têm a responsabilidade. Não adianta eles acharem que vão conseguir fugir dessa responsabilidade. Essa responsabilidade vai seguir os senhores e as senhoras, onde quer que vocês vão. Então, é esse o contexto que a gente tem que considerar nesse momento.